Meus amados, nesse momento, eu convido a cada um de vocês para se fazer de pé, onde nós estaremos lendo o Salmo de número 2. Segue-se, irmãos, a nossa ministração, que a proposta da igreja é ministrar todo o livro de Salmos. Então nós estamos agora no Salmo de número 2, onde nós estaremos fazendo a leitura de todo ele hoje, e onde nós estaremos expondo um sermão a respeito desse magnífico Salmo. Então, meus amados, Salmo de número 2, eu peço a toda a igreja que me acompanhe, em reverência à palavra do Senhor, que tua mente e o teu coração esteja inclinado a cada uma dessas palavras. Amém? Vamos ler Salmos de número 2. Vamos ler? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as espedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre um pouco se me inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele refugiam. Algumas traduções, beijai o rei, para que não se irrite, Algumas traduções estão assim. Meus amados, podeis assentar, mantenham suas Bíblias abertas, mas além das Bíblias abertas, eu queria que os seus corações estivessem abertos. Amém? Salmos de número 2. Esse salmo por si só, ele é um salmo extremamente complexo. Ele parece muito simples, mas ele é um salmo muito complexo. Eu já vou falar algumas curiosidades sobre esse salmo. Primeiramente, irmãos, eu queria falar sobre salmos. Vocês acreditam que eu queria falar sobre salmos? Irmãos, inadvertidamente estou eu andando pelo YouTube, inadvertidamente, e por vez e por outras vezes e por quase todas as vezes eu vejo citações do gênero: a poderosa unção da proteção do Salmo 91. O segredo da prosperidade do Salmo número 1. E daí vai. Receba a tua bênção material através do Salmo X. Os mistérios do Salmo Y revelado para uma vida financeira próspera. Então, irmãos, cada vez que eu vejo essas coisas, mais o meu coração se entristece, e me parece que as pessoas não perceberam o que os livros das Escrituras significam. Então, assim, eu fico assim, incólume, eu não acredito nas coisas que eu leio.
Eu não acredito nas coisas que eu vejo e nas besteiras que são faladas a respeito disso. Meus irmãos, olha só. A primeira coisa que devemos entender, quanto ao que se refere ao livro de Salmos, esse livro em questão, ele não é um amuleto mágico. Deixa eu avisar a todos que estão me ouvindo, a todas as igrejas amadas do Senhor Jesus Cristo, que fazem coisas como essa. Entendam bem, o livro de Salmos não é biscoito chinês, que você quebra, tira uma fitinha e faz uma leitura. Não é uma caixinha de promessa, onde você pega versos isolados dos Salmos e lê, sabe, uma leitura esotérica. É quase uma predição horóscopa, né? Essa daí dos horóscopos diários aí. Ou então aquela página amarelada, cheia de sujeira, porque ela fica aberta no Salmo 91 para proteger a casa. Gente, isso é feitiçaria. Isso não tem propósito bíblico. O livro de Salmos foi um livro. Gente, vamos lá, de novo. Salmos é um inário. O Salmos, ele é um inário. Ele é um livro de louvor. É lógico que dentro desses louvores há uma série de estruturas que eu já comecei a explicar desde o Salmo 1, mas nós temos que entender que isso é um livro de louvor. É o exalar da alma, é a exuberância de uma mente focada em Deus, que anseia em Deus todas as respostas para a sua vida. Então, irmãos, olha só, isso não é um material esotérico, isso não é misticismo gospel. O livro de Salmos deve ser lido na qualidade que ele aplica, como revelação de Deus. O Salmo 2, inclusive, ele é um salmo messiânico. Irmãos, eu vou falar para vocês a definição de que o salmo é. Eu concordo com esse autor, o nome dele é João Calvino. Olha aqui, ele fala dos salmos. Eu gosto muito dessa citação dos salmos, que está em seu tomo 1, né, do seu livro 1, sobre o comentário de Salmos. Olha só, ele fala assim: a chamar esse livro, penso que não de forma inadequada, eu o chamo como a anatomia de todas as partes da alma. É ele falando, tá? Não há uma emoção de que alguém possa ter consciência que não esteja aqui representada como num espelho. Isso é lindo. Ou melhor, o Espírito Santo desenhou aqui todas as tristezas, angústias, medos, dúvidas, esperanças, preocupações, perplexidades, em suma, todas as emoções perturbadoras com que as mentes dos homens costumam ser agitadas. As outras partes das Escrituras contêm os mandamentos de que Deus ordenou aos seus servos que vos anunciassem, mas aqui os próprios profetas, vistos que nos são exibidos como que falando com Deus e expondo todos os seus pensamentos e afeições mais íntimos, chamam, ou melhor, atraem cada um de nós para o exame de nós mesmos em particular, a fim de que nenhuma das muitas enfermidades a que estamos sujeitos e dos muitos vícios com os quais abundamos, possamos permanecer encobertas. É certamente uma vantagem rara e singular quando todos os lugares ocultos são descobertos e o coração é trazido à luz, expurgado da infecção mais nociva, a hipocrisia. Irmãos, o livro de Salmo, ele é um livro que não contém hipocrisia, porque toda a expressão da alma humana é exalada, ela é expurgada, ela é colocada para fora de forma objetiva, sincera e direta. Gente, de fato, é um exalar da alma o livro de Salmos. Esse salmo tem um contexto, e esses salmos que nós lemos, ele se dá na consagração de Davi. Vocês sabiam disso? O salmo de número 2, o primeiro contexto direto desse salmo
é a unção de Davi. Quando Davi foi ungido rei. Só que temos uma curiosidade a respeito dessa unção. Por quê? Porque Davi, talvez ele foi o único rei que foi ungido 3 vezes. Os irmãos sabiam disso? Davi ele foi ungido 3 vezes. 3 vezes. Davi ele foi ungido pela primeira vez na casa de Jessé. Você encontra isso em 1 Samuel 16, 13, onde o próprio Senhor, depois que Saul havia desobedecido Deus e confrontado Deus, usurpando o lugar de sacerdote, sacrificou um animal para ele, ou melhor, não para Deus, para ele mesmo, usurpou o local do profeta, o lugar do profeta, e o próprio Deus disse assim para Saul: neste momento o reino foi tirado de você e foi dado a outro. E nesse mesmo momento Deus disse para o profeta Samuel, ele falou: vai lá na casa de Jessé que eu vou ungir o meu rei. E ele foi. Chegou lá, depois daquela história que todo mundo sabe, ele falou: não está faltando ninguém não? Ele falou: tem um rapazinho lá, está lá junto com as malhadas, ou seja, com as ovelhas que não têm valor. Ele falou: traga ele. E assim que o profeta olhou para ele e falou: rapaz, mas não deve ser mesmo não. De repente ele convidou Deus para o lado e falou: Deus, vem cá, você vê que tem um somão aqui, caprichado, será que vai ser esse rapazinho mesmo? Engraçado, né, que a palavra que se refere a Davi, se eu não me engano, é Hagaton, né, que tem a expressão que é aquele ali, o restinho, a rapa do tacho. Não é comum, gente, não é comum dar o último filho qualquer coisa, é normal dar seu primeiro filho. E no entanto, Davi foi eleito. Essa foi a primeira unção. E nesse momento, o que aconteceu? Davi saiu lá, foi lá no rei Saul, matou ele e assumiu o reinado? Não, não foi isso. Muita água rolou debaixo da ponte. Ele foi ungido rei, mas ele não foi declarado rei. E quando chegou então quando nós agora estamos em Hebrom, depois de uma guerra muito grande, Davi vencendo os seus guerreiros, em 2 Samuel 2,14, os homens de Hebrom ungiram Davi como rei, e Davi reinou sobre Hebrom por 7 anos. Davi não reinou, irmãos, sobre todo o povo, ele só reinou 7 anos depois sobre todos os povos. Então nós temos o que? Primeiramente ele reina sobre os homens comuns, sobre os guerreiros, sobre uma parte de Israel, sobre Hebrom. Só que 7 anos depois, em 2 Samuel 5, capítulo 3, Davi agora é ungido pelos anciãos, e agora Davi reina perfeitamente. Ou seja, agora Davi, ele vai completar o restante do seu reino, então ele vai reinar sobre todos. Então Davi ele teve exclusivamente 3 reinados. Ele foi ungido 3 vezes para ele. E agora que nós temos uma outra curiosidade, irmãos, e essa curiosidade está relacionada também a esse salmo. Irmãos, esse salmo também, ele declara uma coisa muito estranha que acontece. Por quê? Porque nós conhecemos que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Então por isso, irmãos, eu li isso hoje umas 3 ou 4 vezes na internet, tá? As pessoas confundem como se Davi fosse alguém muito especial, ou como se ele fosse alguém diferente de Saul. Não, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi tinha o coração de Deus. Porque Davi, nossa, porque Davi? Não, porque Davi? Não, você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado, o pessoal entende tudo errado. A palavra segundo o coração de Deus faz-se antagonismo com a referência segundo o coração do homem.
A palavra coração aqui, irmãos, a palavra coração, essa sinédoque, ele está falando, o coração é vontade. A definição da palavra coração, cardia, da Septuaginta, na verdade, coração é a sede das vontades. Então, ele implica que o quê? Quando o povo queria um rei, eles chegaram perto do profeta e começaram a dizer: Samuel, conversa com Deus lá, a gente quer um rei para nós, um reizinho aí, arruma um rei para nós aí. Aí Deus virou e falou através do profeta o quê? Eu quisera reinar sobre vocês, porque até agora eu reinei sobre vocês, em todo momento eu cuidei, fiz tudo, livrei, por que vocês querem um rei? Aí ele falou: não, a gente quer um rei segundo as outras nações, toda nação tem um rei, a gente quer um também. Aí Deus vai lá e explica para esse monte de gente, fala só, presta bem atenção, se vocês escolherem um homem como rei de vocês, o que vai acontecer? Eles vão pegar os seus mancebos, eles vão pegar as suas filhas, eles vão pegar a sua comida, eles vão pegar a sua água, eles vão pegar o seu dinheiro, eles vão subjugar vocês, porque os reis subjugam os seus servos, eles vão fazer tudo isso com vocês. E qual foi a frase do povo? Nós queremos. Aí o que Deus fez? Ele falou: então escolha um rei segundo o coração de vocês, ou seja, escolha um rei segundo a vontade de vocês. E o que Deus deu para ele? Um rei segundo o coração deles, ou seja, segundo a vontade deles, porque Deus é que queria reinar sobre eles, e eles não quiseram. Agora nós temos quem? Esse rei que representa a vontade. E o que Saul fez? Exatamente o que todos os reis fazem: juntam dinheiro para si, se aproveitam das pessoas, colocam imposto, subjuga o mais fraco, mata, comete várias torpezas, colocam pessoas para morrer no lugar dele, covarde, se esconde. Ele fez o quê? O que todo rei faz. Saul não era diferente dos outros reis, mas o povo que escolheu Saul sabia que Saul era daquele jeito. Por quê? Porque Deus falou: que vocês querem escolher o rei igual a todos os outros reis? Sim, e Deus deu para eles. E eles encheram o coração quando viram aquele homão Saul. Inclusive a palavra Saul significa eleito, e realmente a palavra Saul faz referência à sua própria eleição, porque ele foi elegido pelos homens. Então Saul, ele era um homem que se destacava aos ombros dos outros, ou seja, o ombro de Saul era o topo da cabeça dos homens. Então Saul era um homem visível, um top, o reizão, né? Um brutão. Então agora nós temos quem? Davi. E agora quem que elege Davi? É algum homem que elege Davi? Não. Agora está lá Deus, depois que Saul foi desaprovado por Deus, e Jessé, ele é mandado à casa de Jessé, e Deus falou: vai lá e unge esse homem que eu vou te apontar. Então agora nós entendemos a frase. Por quê? Porque Davi, ele foi ungido segundo o quê? O coração de Deus. Então Davi, ele era um homem segundo a vontade de Deus. E por que Davi é tão especial? Davi em si não é especial. Só que o que difere Davi dos outros reis é que foi o próprio Deus que escolheu Davi. Mas não é porque alguma qualidade específica que habitava em Davi, mas era a qualidade que Deus colocava em Davi na sua unção. Então ele foi eleito segundo o coração de Deus. Isso não implica que o coração de Davi era bom. Isso implicava que Deus escolheu Davi por um propósito. Então Davi, irmãos, ele não era diferente de nós. Ele pecava do mesmo jeito, ele fazia todas as coisas do mesmo jeito. Só que com a única diferença é que Davi tinha um reinado representativo. Porque assim como antes Deus reinava através de Moisés e através dos profetas, agora reina através de Davi. Por quê? A gente chama de um reinado de concessão. Por quê? Porque Davi era a representação de Deus no trono, porque quem governava Davi era o próprio Deus. Por isso que Deus também
cobrava tanto de Davi. Davi, irmãos, ele era um homem extremamente singular, foi por isso que Deus escolheu, mas ele não era diferente de ninguém. Então, irmãos, um homem segundo o coração de Deus e segundo o coração dos homens, é por isso que traz essa diferença. Não viajem igual as pessoas fazem. Irmãos, vamos descobrir o mistério da prosperidade de Davi, a estrela de Davi. Para começo de conversa, Davi nunca teve uma estrela, tá? O pessoal do misticismo aí de novo, tá? A primeira vez que foi se encontrar uma estrela, que é assim chamada estrela de Davi, foi no século II, irmãos. E essa estrela não estava nem ligada a nenhum culto religioso, era só um adorno. Era só um adorno. E essa estrela de Davi nunca foi mencionada na Bíblia. E ela só passou a ser mencionada entre esses judeus que eu chamo da Mishnah, esses judeus cabalísticos, místicos. Irmãos, até o século IX nunca se fez menção dessa estrela. E ela ganhou muito destaque agora na Nova Jerusalém, que agora faz parte da bandeira dela. Mas essa estrela nunca foi de Davi. Davi nunca viu essa estrela. Isso é tudo misticismo. Isso é tudo herança pós-exílica, meus amados. Esse misticismo aí, tá? Isso aí são outras religiões que, com esses mitos que na época em que o povo ficou cativo na Babilônia, lá naquela região, eles adotaram para si vários costumes, porque judaísmo não era um, eram vários judaísmos. Então, por causa disso, irmãos, há-se muitas confusões. Fujam dessas igrejas, essas igrejas esotéricas, essas igrejas místicas, não tem nenhum conhecimento das escrituras, não pensam nada a respeito, fujam desse tipo de coisa. E outra coisa que nós devemos aprender, que esse Salmo número 2, irmãos, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Irmãos, ele é citado no mínimo 18 vezes no Novo Testamento, esse salmo. Às vezes ele é citado inteiro, quase que inteiro, e às vezes ele é citado por algumas partes. Por exemplo, se você vê em Atos, irmãos, Atos 25, você vai ver que ele está citado quase que inteiro em Atos dos Apóstolos. E quando você também vê em Atos 13:33, também vai ser citado de novo pelo apóstolo Paulo, justificando. Então, irmãos, nós temos aproximadamente todas essas citações. Então, irmãos, nós temos aqui diante de nós um salmo davídico, messiânico, propriamente dito, e um salmo escatológico. Nós temos 3 características desse salmo: messiânico, davídico, nós temos, e ele também é escatológico, e ele ainda tem mais uma característica: ele é um salmo milenarista. Ele fala do milênio, da onde o próprio Senhor, o próprio ungido vai reinar. Olha que salmos! Mas então, esse salmo, ele é uma ponte, irmãos. Esse salmo é uma ponte. Por quê? Porque esse salmo, ele é ancorado em Davi, mas ele é projetado para Jesus. Irmãos, entendam bem que até Jesus vir, ninguém fazia a mínima ideia que esse salmo pertencia a Jesus. Então, o autor original aqui, ele profetizou, mas ele em si não tinha consciência sobre isso. Davi não tinha consciência sobre isso. Vocês entendem? Ele é um salmo histórico, porque ele coloca a história de Davi. É a expressão da alma de Davi em relação a Deus, mas ao mesmo tempo é o salmo do ungido, do próprio Cristo, que aponta para Cristo. E Cristo vindo, ele aponta para o milênio. Vocês estão entendendo como que esse salmo é? Esse salmo é lindo em todos os seus aspectos. Então, irmãos, nós vamos começar com os 2 primeiros versos. Eu vou começar com o primeiro, é a coisa mais fantástica. Verso 1:
Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos lá. Vocês entenderam que esse é o Salmo Davídico? Então, esses dois primeiros versos, de cara, ele está mostrando o quê? Que aparentemente, irmãos, o que era muito comum, toda vez que um reino caía e começava outro reino, o que acontecia? Os homens se aproveitavam da fragilidade do momento, e aquelas pessoas que já guardavam rancor do rei anterior, imaginando que aquele que viria seria da mesma linhagem desse rei, e o que ele fazia? Eles se enfureciam, e os povos começavam a fazer o que? A tramarem coisas contra o rei. Ele falou: é agora, que assim que mudar esse reinado, nós vamos conspirar, nós vamos nos amotinar e vamos atacar e vamos destruir esse novo rei e vamos fazer um reinado para nós mesmos. Vocês estão ouvindo o que eu acabei de dizer? Olha que interessante. Tudo isso é o momento exato em que Saul é morto e Davi é posto como rei. E o que acontece? Os gentios se levantam. Quem são os gentios aqui, irmãos, em Salmos? Quem são os gentios? Irmãos, gentios não são os pagãos. De novo, gentios são os anomistas ou os antinomitas, ou seja, aqueles que negam a lei do Senhor, aqueles que de certa forma conhecem a lei do Senhor, conhecem os seus mandamentos, mas eles não obedecem. E os textos vão deixar isso bem claro daqui da frente. Então, as amotinações dos povos, quando o trono fica vazio por um tempo, a sua fragilidade ainda está exposta, e os aproveitadores aparecem e querem tomar o poder sem legitimidade. Ou seja, eles se aproveitam do momento de transição para se apossar do reino. Vocês entendem isso? Você sabe o que isso me faz lembrar? A grande perseguição que todos os gentios e os povos, vocês podem ver que gentios e os povos, que povos? Que está no verso 1. Os povos de Saul. Ele está falando dos povos de fora e dos povos de dentro. O que eu lembro, meus irmãos? Quando Cristo se assuntou ao céu, o que aconteceu? Os judeus começaram a perseguir os cristãos e os próprios judeus começaram a entregar os cristãos para serem mortos. Por que se amotina, ó gentios? Por que se amotinam, ó povos, ou seja, minha nação, com essas coisas vãs? E olha só, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o seu ungido. Então vocês percebem que há uma equiparação nesse salmo e uma relação direta com Cristo, porque os reis da terra se levantam contra o ungido e os príncipes conspiram. Irmãos, não existe na terra uma religião mais perseguida do que o cristianismo. Todos os reinos da terra se levantaram contra o cristianismo, e hoje, mais uma vez, o reinado é levantado contra o evangelho. De novo, todos os reinos se voltam contra Cristo, e os príncipes conspiram. Até hoje, eles conspiram. E eles conspiram quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Vocês perceberam que a palavra ungido está em letra maiúscula na sua Bíblia? Duas coisas são possíveis.
Porque toda vez que a gente chama a palavra ungido, ela é traduzida como Cristo. A Septuaginta traduz como Cristo, ou contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque a palavra Cristo, irmãos, é a mesma palavra para ungido, que é a mesma palavra para Messias, ou Hamashia. Então vocês percebem que é só questão de linguagem. Então, quem é ungido neste momento? Nesse momento histórico? Davi. Por que ele está colocando a palavra ungido com letra maiúscula aqui? Por que o autor desse salmo está fazendo isso? Suponhamos que seja Davi. Porque nenhum outro rei foi ungido a mando do próprio Deus. Porque o rei anterior, ele foi ungido como? Segundo a vontade do povo. E esse rei é ungido através do quê? Segundo a vontade de Deus. E Cristo também é o ungido. Então, meus amados, seguindo esses salmos, olha só. E contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Gente, os auto-intitulados poderosos se levantam contra o filho de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Davi. Quem é Davi? Quem é Davi? Ninguém. Aos olhos daqueles que se levantam, dos príncipes e dos poderosos, quem é Davi? Nada. O filho de Jessé é considerado um pária. Engraçado que até o fala assim, não tem mais um aí não? O próprio pai dele fala, eu tenho um ragaton lá, eu tenho um restinho, eu tenho uma rapa. Tem um cara, um rapazinho bem estranho, não é grande coisa não, é até bonitinho, mas ele não é grande coisa não. Aí trouxeram, era o Jessé. Engraçado que o mesmo acontece apontando para Jesus Cristo. Assim como um discípulo muito empolgado viu que Jesus estava ali, que ele era o Cristo, que ele era o ungido, ele falou: venha, vejamos o nosso ungido, o nosso Cristo, ele vem de Nazaré. A resposta é: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Jessé? Então nós estamos encontrando de novo mais uma semelhança. Por quê? Porque os poderosos da terra não reconhecem o sistema de governo do reinado de Cristo, assim como não reconhecia também o reinado de Davi, cujo qual Davi era um testa de ferro. Davi era um laranja, irmãos, porque quem governava era o próprio Deus. Só que eles não tinham noção disso, mas Davi sabia exatamente disso. E olha o que Davi faz. Aqui, irmãos, tem aquilo que a gente chama de, acho que é prosopeia, né? Aqui nós temos um diálogo que é emprestado a outra pessoa. Você pode ver, olha só. Eles tramam, os príncipes se levantam, os gentios e os povos da terra vão se tramando, vão fazendo alguma coisa. E o que está no pensamento dessas pessoas? O autor aqui, ele coloca o que está na mente das pessoas. E qual é? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então esses povos estão falando que vamos aproveitar o momento e vamos já fazer o quê? Vamos romper com esses laços aí, vamos quebrar com essas algemas e vamos nos livrar desse rei. Vamos aproveitar essa oportunidade? Nós não queremos esse rei. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não há coisa que ofenda mais os homens e os poderosos da terra do que o Evangelho de Jesus Cristo. E é incrível que esse Zé Ninguém, essa raiz de Jessé,
esse homem de Nazaré, filho de um carpinteiro e de uma adolescente judia, até hoje incomoda nações e nações. Até hoje ele se levanta contra o ungido, e tudo que eles querem na vida é o quê? Vamos romper o laço com eles e sacudimos de nós a sua algema. Eles se sentem presos, eles se sentem algemados por alguém que eles nem acreditam que existe. Eles lutam dia após dia contra o Evangelho, tentando fazer o quê? Destruir tudo aquilo que é sagrado no cristianismo, para dizer que Deus não existe. Eles estudam teologia profundamente para fazer uma religião comparada, para tentar negar Cristo. Eles procuram filosofia, ciência da religião, filosofia da religião, para achar ali um motivo para sacudir as algemas. E quais são as algemas? As algemas, irmãos, é saber que você depende exclusivamente de Jesus Cristo. A algema, para eles, é obedecer às palavras de Cristo e tudo aquilo que Ele nos ensinou. As algemas para eles é que cada um deles neguem a si mesmo e siga aquilo que o Cristo diz, não aquilo que eles pensam. Não, eu tenho autonomia, eu posso decidir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu decido como é a minha vida. E o salmista diz aqui, eles pensam em seus corações: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles não reconhecem Cristo, eles não acreditam em Deus, mas mesmo assim ainda continuam presos. Como que isso é possível? Por que tem que empurrar de goela abaixo que nossos filhos não têm gênero, não têm identidade? Por quê? Isso é uma marra social, essa cultura, esse cristianismo, vamos romper com isso. Mas por quê? Por que você quer romper com isso? Você não acredita nesse Deus? Siga a tua vida. Não, a gente quer casar também, eu quero que legalize o casamento. Mas o casamento entre o mesmo sexo, você pode casar, ué, pela lei está lá. Você quer ter direito nas coisas? Quer. Mas por que você quer casar na igreja? Você não acredita em Deus? É uma incoerência, porque o pecado dia após dia bate na cara dessas pessoas, e as pessoas querem se livrar da acusação que o próprio Deus faz na mente dele: vocês são pecadores, e por causa dessas atitudes vocês vão sim para o inferno. Não há condição para vocês, se vocês conseguirem seguindo essa vida. Não adianta sacudir as algemas, porque elas estão presas. Não adianta romper os laços, porque eles se amarrarão de novo. E eles não entendem, e eles ficam presos, eles ficam infelizes, e eles tentam de alguma forma se livrar, porque o cristianismo dia após dia dizem para ele: vocês são pecadores, vocês estão errados em seus comportamentos, aquilo que Deus instituiu como verdade é verdade. Aí eles tentam transformar em palavrão aquilo que é a maior bênção, o patriarcado. Nós temos que romper com o patriarcado. Vou explicar para vocês o que é patriarcado. Patriarcado é um pai, uma figura masculina, que defende as suas mulheres, protege os seus filhos, dá sustento a cada um deles e se sacrifica por eles. Isso é patriarcado. Vocês entendem? Agora estão surgindo com a próxima palavra, biologismo, usando o ismo como é uma definição de quase toda a doença, né, irmãos? Tudo que termina com ismo faz referência a uma coisa aguda ou uma doença, né? Astigmatismo, uma doença nos olhos, como é que chama? A doença nos ossos, como é que é mesmo? Reumatismo. Então você vai ver, agora eles criaram a palavra biologismo, para fazer que algo que é científico, verdadeiro, só para não negar que mulher tem gametas X e homem tem XY. Nós não podemos ser identificados pelo biologismo, ou seja, pela verdade. Ou seja, eles querem transformar a verdade de Deus em mentira.
Por quê? Porque eles não conseguem sacudir as algemas. E eles lutam dia a dia contra o ungido de Deus. Contra quem? Contra o Cristo. E eles não entenderam isso. Eles acham que estão batalhando contra a igreja. Eles acham que estão batalhando contra Cristo. Não, eles estão lutando contra Deus. Eles se amotinam. Irmãos, amotinar é quando tem no navio e essas pessoas se revoltam contra o seu líder ali, contra o capitão, e matam o capitão e colocam outro no lugar. Eles estão amotinados, eles não querem que esse novo rei reine. O diabo, irmãos, por saber que o fim está próximo, o que ele faz? Ele vai e luta com muito mais avidez, porque ele sabe que o dia dele está próximo. Então ele quer ganhar o máximo de pessoas. Então o que está acontecendo nesse momento? Estão se levantando contra o ungido de Deus. Tudo aquilo que é santo estão tentando modificar. Se Deus fez homem e mulher, vamos distorcer esse negócio, vamos misturar. Agora não é mais transgenia, agora é transhumanismo, para dizer que você não é o seu corpo biológico, você é o seu cérebro. O que o seu cérebro é, define o que você é, mesmo que na realidade não é. Que se você pegar uma célula, você vai descobrir gameta, XXY, então não tem conversa. Estão lutando contra o ungido de Deus. E sabe qual que é o legal disso? Você sabe o que é legal disso? Assim como o salmista emprestou um diálogo para essas pessoas, ele empresta também um diálogo para Deus. Olha só, verso 4: ri-se aquele que habita nos céus. Na verdade, a palavra ri-se aqui não traduz exatamente o que o salmo quer dizer. Está escrito assim: zomba-se, Deus zomba dos céus. Deus zomba deles, ou seja, Deus fica rindo e fala: você está de brincadeira? Vocês acham mesmo que vão conseguir fazer alguma coisa contra mim? Contra o ungido de Deus? Não entenderam que estão lutando contra Jeová. Esse povo está lutando contra Deus. Irmãos, toda vez que alguém investe alguma coisa contra vocês, toda vez que alguém quer manipular os outros em relação a nós, toda vez que querem ofender a nossa fé, toda vez que querem ofender a nossa posição de fé, de acordo com as Escrituras diz, eles estão achando que estão nos perseguindo. O Deus do céu zomba deles. Por quê? Porque eles não estão nos perseguindo, eles estão perseguindo o próprio Deus. E eu quero saber de vocês, quem é que pode lutar contra ele? Então a luta que fazem em relação a nós, não é para nós, eles estão lutando contra o ungido de Deus. Lutar contra o ungido é o mesmo que lutar contra Deus. Não importa o quão são poderosos, Deus ri-se deles. Não há de fato luta contra nós. Essa luta é contra o próprio Deus. Parem de achar que a luta é sua. Toda vez que você é ofendido, toda vez que você é perseguido, toda vez que tentam zombar de você, não fica triste não, para com isso. Não está fazendo, eles não estão lutando contra nós, irmãos. Essas pessoas, esse governo corrupto, esses juízes corruptos, essas pessoas que tentam perseguir, tentando aprovar a lei de drogas, aborto e todas essas coisas, todas essas sujidades, todas essas sujeiras, essa pedofilia, todas essas coisas, essa sexualização das crianças, essas músicas imorais, forçando as crianças a se revoltarem contra seus pais, fazendo que os filhos sejam alienados, pais sejam alienados, sujando o nome dos homens, fazendo as mulheres se tornarem prostitutas. Não liguem para isso. Eles estão lutando contra o próprio Deus. Eles estão lutando contra o próprio ungido. Eu lembro certa vez na história das histórias bíblicas, quando os reinados se levantaram para um homem que tinha um reinadinho tão pequenininho, falou assim, mandou uma carta assim dizendo, falou assim, nós vamos destruir vocês, nós vamos destruir tudo aí, com o Deus de vocês e tudo,
Aí ele, quando recebeu a carta do mensageiro, falou: opa, essa carta está errada. O cara falou: por quê? Porque vocês estão mandando essa carta para mim? Vocês não vão lutar contra mim, vocês vão lutar com Deus Todo-Poderoso. É rei Josafá, né? Aí ele levantou a carta e orou a Deus: aqui Deus, ó, está aqui. Falou que vai destruir o Senhor. Ó, está contigo. E o que Josafá só orou a Deus. E naquele dia, Deus estava muito amoroso com esse povo, Deus estava muito tranquilo. Ele falou: vou fazer o seguinte, vou mandar só um anjo, vai ser só um. Aí morreram 185 mil homens naquela noite. Quase nada, ele só mandou um anjozinho. Falou: vai lá, não vai com muita força não. Eu poderia mandar uma miríade, né? Uma cerca de 60 mil, mas vamos fazer o seguinte, vou mandar só um. Então, irmãos, parem de achar que essa luta é nossa. Ela não é nossa. Nós temos que manter a nossa posição, falar da verdade do Evangelho. E toda vez que se levantam contra nós, a gente fala assim: eu sinto muito, eu não sou ninguém, só sou um peão nessa história. Se você quiser realmente lutar, luta contra aquele que me elegeu, aquele que me chamou para pregar o Evangelho. Gente, e Deus ri-se dele. E vou te falar uma coisa, irmãos, está em Romanos 12:19, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Não se sinta injustiçado, entrega para Deus. Deus, eu sei que não tem nada a ver com isso não. Se não bastou, eu vou dizer da onde o apóstolo Paulo tirou esse negócio. Ele tirou de Deuteronômio 32:41, está escrito assim: se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão não travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. Irmãos, se odiarem a mim, estarão odiando ao meu Deus. Se lutarem contra mim, a mim é fácil ganhar. Dá um tiro, eu estou morto. Agora eu quero ver lutar contra o meu Deus. Eu quero ver lutar contra o Evangelho, que é triunfante, que seguiu vencendo para vencer e até hoje está vencendo para vencer. Não importa quantas perseguições já houve e quantas haverão. China não conseguiu vencer o cristianismo, que cresce a números exorbitantes lá dentro, mesmo em meio às perseguições. Os árabes, os muçulmanos, nenhum deles conseguiu ainda parar o Evangelho, que tem crescido dia após dia. O Senhor tem chamado aos milhares. Aqui no Brasil, mesmo diante de tanta imoralidade, o Senhor ainda tem pregado o Evangelho e pessoas têm se convertido. Mesmo no maior antro, seja de qualquer religião, o Senhor ele prospera e ele segue vencendo para vencer. O cavalo branco continua vencendo. Glória a Deus. E na sua ira e no seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Irmãos, não tem uma raça mais confusa do que o povo que persegue Cristo. Eles dizem democracia, democracia. O voto tem que ser da maioria, e a maioria decide, e eles não aceitam. Eles são confusos em si mesmos. Eles dizem defender a mulher, mas permite que o homem se transforme em mulher e destrua a mulher. Eles querem defender os mais fracos e mata os bebês nos ventres e nos úteros. Eles querem lugar de destaque, mas não quer descarregar o caminhão de cimento, não quer limpar o esgoto, nem querem carregar pedra. É a incoerência. Por quê? Porque o Deus dessas pessoas é incoerência, e Deus os confundirá. Deus os fará passar vergonha. Irmãos, ser confuso significa aquelas pessoas que ficam correndo para um lado e para o outro e não sabem para onde correr.
é o retrato dessa humanidade que nós vemos hoje, é o retrato desse tempo, pessoas confusas, que correm de um lugar para o outro, e não acham respostas em nada. Você sabe por que não acha a resposta? Porque a resposta está no ungido. Não há outro lugar em que encontramos respostas que satisfaçam as nossas almas. Tem pessoas, tem países que são riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. São os países que mais têm suicídio no mundo. Elas estão confusas. Elas estão confusas por quê? Porque não conhecem o ungido. Irmãos, na sua ira e no seu tempo lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Irmãos, 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12 está escrito assim: porque já é o mistério da injustiça que opera. Somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado, e então será levado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O apóstolo Paulo, ele está apontando aqui no dia da vinda do Senhor, e ele está mostrando aqui o que o próprio Salmo está dizendo, porque no dia o Senhor os confundirá, porque esse tipo de Deus perverso, de pessoas perversas, Deus mesmo vai providenciar. Olha só o verso 11: por isso o próprio Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe esses lugares aí que eles falam que tem Cristo e não tem? Que você deve estar pensando assim: mas Deus tem os seus lá, Ele vai tirá-los de lá. Irmãos, tem alguma coisa errada aqui com esse Deus, porque esse Deus falou que vai dar para eles, e eles vão se enganar com mentira. O próprio Deus vai fazer com que eles se afoguem em mentiras. Não é isso que nós... então será revelado o iníquo, a quem o Senhor fará. Olha, vai revelar o iníquo, e o Senhor vai desfazer ele com o sopro da sua boca. E ele que a sua vinda é cuja eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e de mentira. Irmão, você deve estar perguntando: lá naquela igreja acontecem tais milagres, mas o evangelho não é pregado? É a eficácia de Satanás. Nossa, mas lá o cego viu e o aleijado andou. Está escrito aqui, exatamente isso: sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, para aqueles que buscam só isso, satisfazer as suas próprias necessidades, Deus opera o engano para eles, para que eles ficam fechados nesse engano e pereçam nesse engano. Lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 a 12. Há igrejas que estão cheias do espírito de mentiras, para manter aqueles que vão perecer nesse mesmo ambiente. Então nós temos de tudo nesses locais. Nós temos gracejos, nós temos brincadeiras, nós temos cultos, nós temos músicas comuns, nós temos danças, nós temos teatro, nós temos um monte de coisas, sinais e prodígios de engano, para manter essas pessoas no lugar. E aí o salmista fala: e eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Irmãos, assim como expliquei o contexto dos salmos, eu queria dizer para vocês nesse momento também. Vocês percebem que aqui ele falou o quê? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião. Sião é um lugar estratégico. Sião é onde que o próprio Senhor estabeleceu para que todo o povo pudesse adorar, para que todo o povo tivesse liberdade para estar lá.
E olha só, proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Assim como naquele momento o próprio Senhor gerou a Davi como o ungido, como o rei de toda a nação, de todas as tribos, de todo aquele reino conhecido, Jesus também, ele renasceu para que ele fosse o rei sobre toda a terra. E como Cristo renasceu? Através da sua morte e da sua ressurreição. O próprio Senhor, ele agora é o ungido. Ele é o ungido com U maiúsculo, por quê? Porque ele teve morto e ressuscitou. E como que eu sei disso? Filipenses 6, de 2 a 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantemente aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora vem a palavra-chave. Por isso, ou seja, pela morte de cruz, por isso, também Deus o exaltou sobrementemente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Cristo ele foi gerado na morte. A partir do momento ele se tornou o quê? Deus o exaltou soberanamente, e que o nome de Jesus se dobre o quê? Todo o joelho. A partir de que momento que todo o joelho começa a ser dobrado a Cristo? A partir do momento da sua morte e da sua ressurreição. Hoje nós ajoelhamos e falamos: Cristo é o nosso Senhor. Mas haverá um tempo em que toda a terra se renderá a Ele em sua glória, porque Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. Pede-me e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por possessão. Olha só, ele deu um título, ele gerou a Davi e ele falou: me pede que eu te dou todas as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. Isso se enquadra em quem? No ungido, no Cristo. E assim que Cristo morreu e ressuscitou e ele foi gerado, o que aconteceu? Ele agora reina sobre toda a terra, e ele tomou toda a sua terra por possessão. Como que eu sei disso? João 12, do 31 a 34. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isso significando com que morte que havia de morrer. O que eu afirmei em cima no texto de Tessalonicenses? O próprio Jesus está afirmando aqui embaixo. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes que tu que convens que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Aquele que vai morrer e que vai ressuscitar. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: quando eu morrer, eu atrairei todos a mim. Então vocês percebem que Cristo já reina, o seu reino milenar já está estabelecido. Porque no dia que Cristo foi crucificado, o que aconteceu com o príncipe deste mundo? Ele foi expulso. Ele foi expulso para onde? Ele está amarrado. Irmãos, ele está acorrentado. O diabo age. Ele faz coisas, Qual o tamanho dessas coisas? O tamanho do propósito de Deus. Nada além disso. E está escrito assim: e com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como vaso de oleiro. Irmãos, aonde que nós vemos que sai uma vara da boca de Cristo? Aonde que nós vemos isso? Em Apocalipse.
se não me engano, no capítulo 3, né? Que Deus ele vai reger com a vara, e a vara sai pela boca. Depois essa vara vai se transformar numa espada de dois gumes, né? Que sai da boca de Cristo. Então, ele vai reger pela tua palavra. E o que ele vai quebrar? Ele vai despedaçar o vaso com essa vara de ferro. E o que, irmãos, vamos lá. O que é o vaso? É a representação da fragilidade humana. E Deus despedaça as convicções humanas e a transforma. Irmão, você está vendo aqui o despedaçar do vaso do oleiro? Não é uma sentença condenatória não, tá? Prestem bem atenção. Quando Deus deu toda a possessão da terra para Cristo, Ele também deu a vara para Cristo. E através da vara, ou seja, a palavra de Deus, o vaso é despedaçado. Nós não fomos? Nós não fomos convencidos pela palavra? Nós que nos achávamos vasos tão fortes e tão robustos, nós não fomos quebrados pela vara de Deus, que é a própria palavra, e nós não nos convertemos a Cristo, e hoje somos regidos por Ele? Então essa não é uma palavra de condenação, isso é uma palavra de consolação, porque Deus também é capaz de quebrar o coração duro e transformar esse coração novo, transformar em uma outra coisa. Aquilo que era vaso para condenação foi quebrado, hoje também é transformado para vaso de honra na mão do Senhor. Longanimidade e paciência do Senhor. Por mais que essa frase pareça uma sentença, na verdade se trata de uma advertência. Entendam que o Senhor não quer a destruição do ímpio, Ele quer que eles se convertam. Nós temos uma visão muito madeira, madeira, pedra, pedra, mas não é bem assim. Deus ele quer converter as pessoas, Ele não quer destruí-las. Esse não é o propósito principal da sua obra. Ele fez o homem para que viva eternamente, e Ele viu que essa obra era boa, era bela, era bonita, e Ele não quer destruí-la. E eu sei disso, sabe por quê? Porque em 2 Pedro 3,9 está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Propósito da vara da boca de Cristo é a conversão. E o propósito da vara na mão de Davi é que os príncipes e os reis da terra e o gentio o aceitem como rei. Ele não quer sair matando, gente. O Davi não assumiu o reino e saiu matando aquele que não concordava com ele. Davi não fez isso. Davi fez alianças. E Deus quer fazer alianças. Deus quer salvar as pessoas. Deus não quer destruir essas pessoas. E se nós lemos em João 6,39, está escrito assim: e a vontade do Pai que me enviou é essa, o próprio Jesus dizendo, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Deus tem um propósito para aquele que foi destruído com a vara, que se tornou frágil, que Deus o ressuscite no último dia. Então não é vontade de Deus que essas pessoas sejam destruídas. Agora pois, ó reis, verso 10, sede prudentes, deixai-vos advertir, ó juízes da terra. Deus é tão longânimo que Ele está falando assim: não usa da justiça de vocês, ó reis, não usa da justiça de vocês, da autoridade de vocês, ó reis, para não se subjugarem ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vocês que estão em posição de eminência, vocês que estão em posição de autoridade, entendam, Deus vai te julgar da mesma forma que julga o servo. Não há preferidos de Deus, não há elegidinho, eu sou eleito, eu sou melhor, então, eu sou pastor, eu não posso ser julgado. Você vai ser julgado da mesma forma que um membro comum da tua igreja. Da mesma forma que um leigo é julgado, o pastor docente, o presbítero docente da sua igreja vai ser julgado também. Então não use o rei da terra, da sua autoridade, do seu cargo, seja você juiz, seja você prefeito, seja lá quem você achar que é autoridade, presidente, juiz, polícia, seja lá, Deus vai julgar você.
Então Deus está apontando: agora, ó reis, sejam imprudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Ou seja, todas as autoridades estão sujeitas a Deus, todas, e Deus vai julgar, e Ele vai quebrar com a vara da sua boca. Anulem o falso conhecimento que supostamente tu tens, deixe-vos serem advertidos, não use de suas prerrogativas de autoridades como reis, com pretensa isenção de julgamento, porque todos serão julgados. Se permitem serem corrigidos, irmãos, se permitam serem corrigidos. Vocês precisam de disciplina de Deus, aceitem ser corrigidos, porque só assim você vai conseguir viver no reinado de Cristo. Não faça como aqueles que usam de suas posições para não se submeterem ao escrutínio das Escrituras. Nem Davi ousou fazer isso, porque assim que Davi foi confrontado, ele foi e confessou o pecado. Amém? Servi ao Senhor com temor e com tremor, beijai o filho para que não se irrite e que não pereçais no caminho. Beijar a mão do rei, irmãos, ou beijar o rei, significa submissão à sua vontade. Era o costume que se tinha no Antigo Oriente. Quando você chegava e beijava a mão do rei, você dizia: eu estou submisso a ti, as tuas mãos me protegem. Então sejam submissos ao rei, beijem a mão de Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sejam submissos, não importa quem você seja. Por quê? Porque, irmãos, porque dentro de um pouco Ele vai inflamar a sua ira. É uma advertência, cuidado, porque Deus também se ira. Mas o último verso é: bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Glória a Deus por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem do Salmo de número 10, e nesse momento nós teremos a ceia do Senhor. Então, por isso, por ser um momento muito particular da igreja, nós vamos encerrar a mensagem essa noite. E todos quanto ouviram, meditem nessa mensagem, passem essa mensagem adiante, dividem em suas redes sociais, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de vocês, e tenham paz. Amém?